Como seria você levantar com a mente mais leve e o corpo mais calmo? Você que está chegando, já pode colocar no comentário de onde você está falando. Pode clicar no aviãozinho também para mandar para outras pessoas. Hoje falaremos a respeito dessa técnica, que ela é transformadora. Em muitos casos, em uma única sessão, a pessoa já tem resultados bastante significativos. Então, vejamos o que mais é possível durante esses minutos em que estaremos juntos. Você pode trazer aqui perguntas, colocações e pode fazer contribuições muito importantes para que também essa live seja mais dinâmica. Então, a live de hoje ela tem um propósito bem específico, que é para falar sobre essa nossa técnica. Bem-vinda, Edmundo, obrigado por estar aí, agora podendo estar participando das lives também, é ótimo. Jucimara, muito bem-vinda também. Como seria você realmente acordar com a mente mais leve e o corpo mais calmo? Como seria isso? Isso é possível. Imaginemos que ao longo do tempo, isso foi algo que foi nos ensinado. Nós somos ensinados a estar em excesso de pensamentos e a geração mais nova aparentemente vem com essa dinâmica de informações muito mais acelerada, está sempre tentando estar presente em todos os eventos, em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todos os locais, todas as conexões, e também com isso aumenta o número de preocupações, aumenta o número de decisões e as exigências a nível mental afetam o corpo físico, queira ou não queira. De modo que também afeta o sono, a produtividade e é natural que afete então o bem-estar da pessoa. Quantos dos pensamentos que você tem no dia você consegue então controlar ou consegue ter uma consciência daqueles pensamentos? Imagine que você tem por dia aí seus 90 mil pensamentos, 60 mil pensamentos. Vai depender muito de pessoa para pessoa, vai depender muito da sua dinâmica de trabalho, da sua dinâmica de atuação. E também com isso vem muitos medos. Dentro de uma estatística, nós encontramos que 90% dos medos das pessoas não se concretizam. São medos ilusórios, são medos em que trazem reações no organismo, trazem reações tanto no corpo físico quanto mental, mas no final das contas não se concretizam. É importante trabalharmos essas questões a nível de conseguir entender sobre isso, se auto-perceber e modificar algumas questões. Muitas vezes é uma dor silenciosa. Eu tenho falado em alguns casos aqui que é uma dor silenciosa. A pessoa não percebe que tem isso. E, incrível que pareça, em muitos casos, chega a ser tão silenciosa que o universo em que a pessoa vive também não percebe a circunstância em que ela fica colocada. Ela se sente desconectada de tantas situações, ela se sente tão alheia a tudo, mas o seu meio não percebe. Por isso que é uma dor silenciosa. É importante que a própria pessoa, então, se compreenda, a própria pessoa se observe, ela se entenda sobre isso. E aí o mais importante é, algumas pessoas dormem, mas não descansam.
E quando elas acordam, elas têm a sensação de que não conseguiram resgatar a energia que gostariam. E ao longo do dia, daí trabalham basicamente no automático, sem consciência. Por quê? Porque elas já estão sem energia. E aí as coisas que ela vai conquistando, mesmo ela tendo conquistas, mantém-se num vazio. Tudo isso é uma desconexão de si próprio. E é muito mais comum do que se imagina. E eu posso dizer assim que essa desconexão ela pode ter um nome, que é uma sobrecarga cognitiva. Estamos no momento onde a informação parece ser o poder. Quem tem a informação tem o poder. E fomos colocados na condição de estar sempre conectados, estar sempre ligados em alguma coisa, estar sempre plugados. E a informação a mais rápida possível, quem detém dessa informação aparentemente é o que tem mais poder. E aí surgem tantos fake news, surgem tantas situações que são colocadas nesse nosso universo em que nós mesmos, então, acabamos tendo diversas preocupações que antigamente não existiam, mas que agora elas começam a existir. Por exemplo, a nossa mente passa a ser superestimulada. A nossa mente começa a necessitar mais decisões. Seja bem-vindo, Lúcia, Cláudio, Vera. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Então, a nossa mente ela começa a ser exigida para tomar mais decisões, mais responsabilidades em vista desse maior número de informações que recebemos. E precisamos tomar escolhas. Escolhas muitas vezes em acreditar naquilo que está sendo ali vinculado, naquilo que então nós mesmos acreditamos, e o cérebro ele começa a bugar, ele começa a não ter muito espaço livre, muito espaço para a criação. E esse fator que coloca o cérebro muito em atividade começa a trazer um certo esgotamento. E, novamente, comentando como eu falei antes, esse é uma dor silenciosa. Começa a entrar por um esgotamento silencioso e a própria pessoa não percebe. O motivo de tanto sintoma, eu vou trazer assim como sintoma, de tanta criação, vamos dizer assim, de informações, é uma necessidade de estar sempre ocupado, de estar sempre atualizado. E todos nós, de uma certa forma, fomos ensinados a estarmos mais conectados e, junto a isso, a produzir mais, a entregar mais, a realizar mais e a controlar mais. Quanto mais conectado, aparentemente, maior a produção, maior a informação, maior a entrega. E ninguém ensinou, basicamente não tem muito interesse em ensinar a conexão com consciência. O resultado disso é um cansaço, tanto físico quanto mental. Esse aspecto em que eu coloco de que vem por um cansaço, seja bem-vinda, né? Esse fator que eu coloco, que essa sobrecarga de informações leva para um cansaço mental, que é uma dor silenciosa que vai levando por uma dor física, pois o corpo vai somatizando.
Novamente, reforçando que a pessoa, muitas vezes, ela não percebe isso. Ela entra no automático, vai executando isso no automático, não se percebe que ela está entrando nessa roda de hamster e vai trabalhando nesse automático. Quando, lá pelas tantas, aparece algo no corpo físico, é porque lá no corpo mental já está muito acelerado, já está muito evoluído essa dor que ela mesma não está percebendo. O fato da pessoa não se observar, não se perceber, faz com que ela olhe apenas para a dor física. Ela sente aquele cansaço, sente aquele esgotamento, entra muitas vezes em depressão, traz ali associado uma ansiedade, mas ela não se percebe de que esses fatores eles são advindos, eles foram criados por um excesso de conexão que ela já vem trazendo de um longo tempo, de uma necessidade que ela vem sendo questionada, vem sendo muitas vezes cobrada a respeito disso, e ela mesma acaba se colocando. Antigamente, para que houvesse trabalho, tinha um capataz que fazia com que as pessoas trabalhassem. Então, o capataz é aquele que cobrava que a pessoa fizesse a sua tarefa. Com o passar do tempo, e isso nós podemos observar muito claramente depois da Revolução Industrial em diante, que o capataz ele perdeu aquela função externa e passou a ser criado um capataz interno, ou seja, você mesmo é o seu próprio capataz. Você mesmo acaba criando uma autocobrança. Você se cobra para estar sempre atualizado. Você sempre se cobra para estar o mais tempo possível conectado. Você se cobra para estar em alta produtividade. Estar fazendo as entregas que elas são necessárias. Você percebe então que esse papel da autocobrança ele é muito mais efetivo, esse capataz da autocobrança, ele é muito mais efetivo como resultado do que aquele capataz externo que te cobrava quando via que tu não estava produzindo. Ou seja, agora os teus momentos de pausa, os teus momentos de silêncio são menores. Por quê? Porque você é o próprio capataz. A sua mente, antes de adormecer, provavelmente, se você não tem uma mente treinada, acaba entrando num looping, que eu chamo, né? Num ciclo vicioso, que é repetir os processos que estão te trazendo preocupação, cria então ali um círculo de novas preocupações, daquelas preocupações que você já viveu e que você já traz para vivenciar no próximo dia e que durante a noite eles vão ficar processando, pois a mente não treinada ela faz isso. Antes de deitar ela começa a trazer a recíproca disso, começa a repetir esse processo todo, fazendo então com que ele entre em looping, onde a mente treinada já percebe que isso é algo nocivo. Quando eu comento que essa tendência da mente ficar sempre ligada, ela é uma mente inquieta e ela traz uma fadiga mental. Essa fadiga mental, ela se torna crônica. Se você não tem uma maneira de desligar, de desconectar, você acaba entrando nesse looping que eu comentei e ficar nesse processo de eternamente conectado. E sempre, então, a mente ativa, inquieta, tagarela, fica balbuciando sempre algumas coisas. Aí vamos lá, para o dia seguinte. A pessoa vai acordar, como ela entrou nesse looping de rever todos os processos de preocupações que ela já trouxe do dia, naturalmente durante a noite eles acabam
processando e a mente não se aquieta, ou seja, não entra no relaxamento profundo. Ela volta então de manhã com aquele processo todo acontecendo no corpo, ou seja, o corpo ele não teve o descanso necessário. E ela vai trabalhar o dia, vai executar as suas tarefas, vai realizar a sua atividade, muitas vezes apenas no automático de estar fazendo, sem a consciência, sem a presença de estar fazendo aquilo ali, por conta dessa fadiga que foi realizada durante a noite. Essa desconexão, vocês percebem que ela se faz necessária. O sistema nervoso ele precisa de uma pausa, ele precisa ter um silêncio. E esse silêncio muitas vezes vai chegar uma etapa em que o teu corpo mental vai dizer: chega, sossega, para com isso, vamos desacelerar um pouco. E aí quando a pessoa está trabalhando durante o dia, não tem aquela vontade de estar executando, de estar criando, ela sente um pouco, como diria assim, culpa. Ela vai trazer para si uma culpa. E a culpa, ela não é uma culpa que vai trazer benefícios para a pessoa. Pois ela vai sentir que ela está com preguiça, por exemplo. E aí a palavra do momento, seja bem-vindo Raí, seja bem-vindo Keide. E a palavra do momento é procrastinação. A pessoa sente culpa e se sente que está procrastinando. Mas é muito importante que possamos perceber que, uma vez que você se perceba, que você tem conhecimento e que você está se auto-observando, você compreenda que isso não é uma questão de preguiça sua. Você não está apenas com preguiça. Você está ali somatizando o corpo, está apresentando no corpo físico algo que está relacionado com o seu corpo mental. E essa dicotomia que as pessoas têm de duvidarem de si próprias e levarem para um contexto de culpa, aumenta esse processo. Então, quando você não se observa, você não se percebe, você entra nesse looping mental já antes de dormir, já perde o seu sono, já deixa ele com má qualidade, vai acordar então com uma condição que não teve o descanso necessário, passa o seu dia novamente naquele processo de culpa, de procrastinação, de sentimento de que está com uma produção baixa, de que não está rendendo o seu suficiente, e você cria esse ciclo vicioso, ele vai se repetindo. É importante então trazer para todos que é possível modificar esses comportamentos. E eu encontrei, por exemplo, ferramentas capazes, de uma forma muito tranquila, porém efetiva, de atuar exatamente nesse contexto. Encontrei ferramentas dentro de uma técnica que é possível, com menos invasão possível, com menos intrusão possível, ou seja, a pessoa ela pode simplesmente relaxar sem precisar se esforçar. Aí parece até uma mágica, né? Não é uma técnica. E isso é muito importante porque o fato de não precisar ser invasivo dentro da dor que a pessoa está sentindo, traz nesse contexto uma coisa muito importante que é confiabilidade. Eu não preciso entrar na dor da pessoa. Eu posso, através dessa técnica, trazer bem-estar, trazer relaxamento, de modo que desacelera esses pensamentos, muda o contexto desses pensamentos e traz, então, para uma outra tônica. Eu começo a trazer consciência para todo esse processo, começa a olhar para esse contexto todo
E a partir do momento em que eu interrompo esse ciclo vicioso, ele começa então a regenerar não só o corpo físico, mas também o corpo mental. Ali, diante dessas situações todas, eu posso trazer para vocês assim, é muito importante, por isso que eu trago para vocês hoje, principalmente essas duas lives, para que eu fale nesse contexto, a esse respeito, e que eu quero apresentar para vocês essa técnica. Essa técnica, ela traz justamente benefício para quem precisa desacelerar essa mente com pouco esforço e aumentar o espaço dentro desse nosso contexto mental, ou seja, abrir espaço dentro desses pensamentos todos que estão girando ao longo do dia, para que eu possa ter uma mente mais silenciosa, que não é utopia, é uma questão de técnica. E também não é uma questão apenas fisiológica. Ela pode sim ter relacionado algumas questões de alimentação, algumas questões de cuidados físicos, sim, mas é muito importante que perceba que diante dessa técnica eu estaria atuando apenas no campo mental. Aonde é possível aplicar isso? De que forma é possível? Aqui dentre a maioria já conhece, acredito que já fazem uso inclusive dessa técnica. Aqueles que não conhecem ainda, eu vou estar apresentando o que é barras de Access. Barras de Access é uma técnica que ela é energética e quântica ao mesmo tempo. Não tem nenhum vínculo espiritual, não há nada de... não vai ser mexido na cabeça das pessoas. Eu tenho ouvido essas dúvidas muitas vezes. As pessoas perguntam o que vai ser mexido na cabeça. E nesse momento em que eu utilizo essa técnica, fundamentalmente são 32 pontos na cabeça, que eles têm toques suaves, gentis, em que criam um espaço de consciência nessa nossa dimensão mental que está, por muitas vezes, congestionada, que está muitas vezes conflituosa, que está ali cansada das situações. Então, o que eu preciso que todos entendam? Que quando a pessoa passa por uma sessão de barras de Access, ela recebe durante 50 minutos, 60 minutos, os toques suaves na cabeça, e esses toques eles promovem uma ativação de energias em vários aspectos da vida da pessoa, que mudam o que eu chamo de considerações. Quando trabalha nas considerações, todos aqueles pensamentos, sentimentos e emoções que ela traz a respeito de várias questões da sua vida começam então a sofrer mudanças. Mudanças positivas, mudanças negativas, e aqui eu trago um contexto para autorresponsabilidade, como sempre. Tragam então para si, a pessoa que está recebendo a sessão, ela já é orientada para que a partir daquele momento ela comece a criar então essas questões mais favoráveis para a sua vida. Quando a pessoa recebe essa sessão, passa por esses 32 pontos levemente tocar na sua cabeça, ela abre um espaço para mais possibilidades e para mais escolhas. E a partir desse momento, ela tem então a condição de criar uma nova realidade. Quando eu faço isso, o que eu mais ofereço para as pessoas é mais clareza, mais relaxamento, menos ansiedade e muito mais leveza. Leveza no corpo e na mente. Junto com isso, o que é muito importante é eu preciso aumentar o número de pessoas que
ofereçam essa técnica para mais pessoas. Aqui eu tenho muitos que passaram por um treinamento e que exercem atividade como terapeutas, assim como eu tenho pessoas que fizeram o curso e aplicam em suas vidas e aplicam na vida de seus familiares e amigos. Não é obrigatoriamente a pessoa que faz o curso se torne terapeuta, não é assim. Mas é importante que a pessoa conheça a técnica e aumente esse número de pessoas que ofereçam essa técnica para as pessoas. À medida que isso aumenta, aumenta também o número de pessoas que vão estar tendo bem-estar, mais confiança, mais leveza e mais tranquilidade em suas vidas. Vocês percebem então que junto com isso, eu trago aqui para vocês a possibilidade então de estarem participando de um curso de barras de Access. Esse é um curso que é realizado em um dia, não tem pré-requisito, a pessoa não precisa ter uma qualificação específica para isso. O que é mais importante? Permissão. A pessoa precisa ter escolha e permissão. A pessoa precisa vir para o curso com o objetivo de estar aplicando essa técnica em sua vida e na vida de outras pessoas. Assim, esses benefícios que eu citei para vocês, eles vão estar se ampliando, estar levando essa condição para as pessoas à sua volta. E à medida que isso acontece, mais leveza, mais paz e calma, menos ansiedade, mais relaxamento, mais leveza no corpo e na mente, vão se tornando a tônica do convívio de vocês. Então é muito importante que vocês percebam isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat. O que mais é possível que eu não considerei? Falamos muito em perguntas. Utilizamos muitas perguntas, pois as perguntas sempre empoderam e as respostas desempoderam. Quando nós perguntamos, criamos mais espaço, mais possibilidades e também mais escolhas. Então essa é a vantagem de tudo. Eu vou colocar aqui no chat o link para que vocês possam, então, quem ainda não faz parte desse grupo de pessoas que já participaram da classe, eu vou colocar aqui para que vocês possam, então, estar preenchendo um formulário. Deixa eu copiar aqui para que a gente possa... Perfeito. Esse é o formulário que eu estou colocando aí no chat. As pessoas que gostariam de participar de uma classe, elas têm esse formulário onde ali elas colocam seus dados, algumas informações que eu solicito de interesse, de disponibilidade, e assim eu posso estar criando então uma classe na cidade mais próxima das pessoas que fazem parte dessa lista de espera. E assim criamos mais possibilidade para que mais pessoas se tornem então praticantes dessa técnica e possam estar levando essa técnica mais adiante, certo? O que mais é possível que eu não considerei? Essas lives de quinta-feira, elas acontecem normalmente para um grupo, dentro de um grupo VIP, onde eu passo para pessoas que já estão no meu grupo de WhatsApp, das pessoas que já fizeram as classes. E elas mensalmente recebem, então, diversas informações e ensinamentos e compartilhamos, então, experiências a respeito dessa técnica. Hoje, naturalmente, eu abri esse espaço para que mais pessoas estivessem presentes e vocês podem depois estar mandando essa live para que mais pessoas possam conhecer também e vir a participar de uma dessas nossas classes, ok? Então, desejo que todos tenham tido uma experiência boa nesse conjunto desta live. Se alguém tiver uma pergunta, eu posso estar respondendo e trazendo mais consciência para que vocês possam, então, conhecer.
E hoje, às 20h30, estarei novamente uma live com um outro tema que está justamente falando de uma mudança. Como seria ter uma mudança que não precisa de palavras? É apenas se permitir. Você só precisa se permitir. É assim, Ana, vai ficar gravada. Vou deixar depois ali no perfil e vou poder então vocês podem estar compartilhando essa live com mais pessoas. Aqui ainda, como nós temos alguns minutos para frente, eu ainda gostaria de comentar para vocês, e algumas pessoas já sabem bastante disso, é interessante que é uma classe de um dia, é um curso de um dia, porém é um curso bem intenso. Eu sempre menciono que as pessoas venham preparadas para vivenciar o dia. Já venham com roupas leves, já venham com calçados confortáveis, que serão necessários que sejam tirados, pois durante esse curso nós fazemos a aplicação de 2 sessões e recebemos 2 sessões. Ou seja, o curso por si só, ele se paga no contexto de que se você vai efetivamente receber 2 sessões, basicamente já pagou metade do curso num dia. E você vai receber 2 sessões no mesmo dia, em uma sequência com bastante informações sendo vinculadas, onde você vai estar trabalhando com grande profundidade. É uma classe onde você entra de um jeito e acaba saindo de outro jeito. É importante que as pessoas sempre lembrem, quando vêm para a classe, precisam vir com bastante barreiras baixadas. O que são barreiras baixadas? Abaixar barreiras significa estar aberto a receber informações novas. São informações que em algumas situações confrontam aquilo que as pessoas já conheciam e podem encontrar ali já algumas reações, e ao longo desse dia nós desmistificamos muitas questões relacionadas à consciência, trazemos muitas informações novas e muitos conceitos novos. Mantemos um grupo temporário para que as pessoas possam então se sentir à vontade de colocar essas questões num grupo menor, onde não haverá tantos questionamentos, mas mais esclarecimentos. Mesmo no direct, as pessoas estão permitidas a fazerem isso, fazem questionamentos pessoais a respeito de experiências que tiveram na aplicação com familiares, com amigos ou então com outras pessoas, e a partir daí começam então a se identificar mais com a aplicação da técnica. Se alguém estiver aqui perguntando, e a autoaplicação, como é que funciona? Durante a classe, isso é muito bem explicado, como que a pessoa se autoaplica, existem técnicas para isso, e também é possível, por exemplo, o uso das perguntas, uso dos processos verbais, o uso do nosso enunciado aclarador. São autoaplicações viáveis de serem utilizadas. Quando a gente passa por uma transformação, essa transformação ela é mais profunda à medida que o tempo é menor. E assim como o Rai comentou, é uma classe fantástica com conhecimentos que são para a vida toda. Não é apenas para a técnica. O que muda nessa classe é que você vai receber informações que podem mudar a forma de você olhar para a vida. Certo? Então, novamente, convite. Eu replico aqui. Fica ali o nosso convite para que vocês preencham o formulário para que possamos estar trazendo uma classe mais próxima de você, ou então venha por uma classe em que já estará acontecendo. Teremos uma em Camaquã no dia 5 de julho,
teremos uma em Ivoti, em julho, e uma em Balneário Gaivota, também em julho, além de Capão da Canoa, que pode acontecer nos próximos dias. Então, estejam atentos, sigam ali no perfil e acompanhem para que possamos todos estarmos juntos na próxima classe. Aguardo vocês lá, ok? Gratidão a todos que estão aqui